Existe um homem na Bíblia, existe uma história na Bíblia de um homem que é inspirador. Inspirador por causa da sua grandeza, por causa da sua fragilidade, por causa da sua humanidade, por causa da sua sinceridade. Esse homem é Jó. Lembra da história de Jó, né? Tem até aquela música dos escravos de Jó que jogavam caxangá. Nada a ver com essa música, lembrei da música. Mas Jó, ele é um exemplo para nós em diversos aspectos. Um exemplo de coisas boas e um exemplo de coisas ruins também que esse homem fez. E eu vou mostrar para você como é interessante a gente analisar a história de Jó com um prisma bem franco e honesto. Porque normalmente, quando você ouve as mensagens falando sobre a história de Jó, as pessoas falam muitos elogios de Jó, né, aquilo que Jó fez. Mas Jó também pisou na bola em alguns pontos. Pontos esses que ficam ali nas entrelinhas do livro de Jó, que não passaram assim, sem muito... um olhar mais superficial da história, a gente acaba não pegando esses detalhes. Eu quero ler para você um detalhe da história de Jó. E isso que eu vou falar agora é a cura para quando eu e você não estamos vivendo essa vida de abundância. Como a gente pode mudar a nossa maneira de pensar. Olha que interessante. Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42, diz o seguinte, Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Só para te dar um contexto bem rapidinho, aqui a gente já está no final da história de Jó, quando ele passou por todas aquelas desgraças na vida dele, onde ele perdeu tudo, ele estava na lama, o corpo dele sofrendo com doença, perdeu os filhos, perdeu a riqueza, ele estava vivendo aquele momento de profunda escassez na vida dele. E quando depois de tudo que ele viveu, ele chegou a essa conclusão aqui que eu quero ler para você. E diz o seguinte, olha só, certo é... Versículo 3. Tu perguntastes, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Jó está falando com Deus aqui, né? Certo é que falei de coisas que não entendia. Coisas tão maravilhosas que não podia saber. Tu disseste, agora escute, e eu falarei, vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. E eu quero dar um destaque para o versículo 5, que é o próximo versículo agora, que diz o seguinte: os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Então aqui no final da vida de Jó, nós temos um homem que ele se dá conta de que antes ele tinha um relacionamento superficial com Deus. Antes a maneira dele viver a vida dele com Deus era uma visão ainda turva. Sabe quando você está assim, vendo através de um vidro sujo? Sabe? Imagina você está querendo ver lá uma paisagem lá fora, através de uma janela toda suja. Você está enxergando ali meio turvo e você acha que está bonita aquela paisagem. Mas quando você limpa bem aquela janela, você fala assim, nossa, agora sim eu estou enxergando. Ou quando uma pessoa está com aquele óculos sujo, cheio de marca de dedo, aí você olha assim, vou dar uma limpada nesse óculos. Você limpa o óculos, aí essa pessoa fala assim, nossa, né, agora eu estou enxergando bem. E esse foi o sentimento de Jó no final da vida dele. Depois de ter vivido um momento de escassez profunda, ele se depara com a realidade de que algumas coisas no coração dele tinham que ser transformadas e foram transformadas nesse processo. E o que foi transformado na vida de Jó nesse processo? Aí temos que ir lá no começo do livro de Jó. 2 versículos eu vou ler para você, que são interessantes, que falam um pouco sobre a mentalidade de Jó. Diz o seguinte, 2 pontos aqui eu quero destacar. Logo no primeiro capítulo, Jó fala o seguinte, logo nos primeiros versículos, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tá? Tinha 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. E Jó era um homem extremamente rico. Tinha muitas posses materiais. Mas Jó tinha uma dificuldade. Que diz o seguinte, versículo 4.
Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Jó vivia, por mais que ele tivesse muita abundância de recursos, algo assombrava a mente de Jó. Assombrava o fato de que os filhos dele poderiam estar pecando contra Deus. Depois de uma festa onde todo mundo se alegrava, ele tinha essa mentalidade incluída lá no coração dele de que estavam ofendendo a Deus, poderiam estar ofendendo a Deus de alguma forma. E o temor diante da vida era algo presente para Jó. Capítulo 3, versículo 25, diz o seguinte, ó: o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Então, esse versículo revela nas entrelinhas do livro de Jó que Jó, de certa forma, tinha uma mentalidade que era aterrorizada por aquilo que poderia acontecer de ruim com ele. Poderia vir sobre ele a desgraça. Inclusive, a desgraça veio sobre a vida de Jó e ele acabou perdendo os filhos, acabou perdendo os recursos financeiros e até a própria saúde. E qual foi a cura para Jó? O que foi que fez com que Jó chegasse no final da vida dele e falasse assim, hoje eu vejo que eu fui curado? Eu te convido a você ler o livro de Jó. Leia o livro de Jó. Porque essas 2 partes que eu li para você, o começo e o final da história de Jó, eu não estou falando aqui de todo o meio da história de Jó. Jó está incluído na Bíblia entre ali os livros, os Salmos, né? Jó, Salmos, Provérbios, né? Que são os livros poéticos. Porque o livro de Jó, ele é uma grande poesia. É uma poesia que relata o relato entre Jó, Deus e 3 amigos dele. É um diálogo entre esses personagens. E é muito interessante ver Jó abrindo o coração dele quando ele fala diante de Deus. Ele olha diante de Deus e rasga o seu coração diante de Deus. Ele fala, eu quero até pegar aqui um versículo, olha só. Olha no próprio capítulo 3 como exemplifica isso que eu estou te falando, de como Jó, ele se derrama diante de Deus. Olha só, versículo 1 do capítulo 3. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que se disse, nasceu um menino. E no capítulo 3 aqui mostra essa ira de Jó diante da circunstância em que ele estava vivendo. E o processo para a gente restabelecer a nossa mentalidade correta, eu te convido a você fazer o que Jó fez. Abrir profundamente o seu coração diante de Deus. Talvez você nesse momento se identifique algumas mentalidades equivocadas que você possa ter na sua vida de escassez, de falta de abundância na sua vida. Eu te convido a, diante desse quadro, ir para o seu quarto escuro e falar a você e Deus. Rasgar o seu coração diante de Deus e falar: Deus, a minha vida é essa, eu estou aqui aprisionado a isso. Pai, me ajuda, me tira dessa maneira de pensar, nessa escassez. Eu entendo que o Senhor quer uma vida abundante para mim. Me ajuda, me fortalece nesse momento. Muda aquilo que tem que ser mudado dentro de mim. Me restaura plenamente. Rasga o seu coração diante de Deus. Faça um movimento intenso na sua oração com Deus. Às vezes a gente vive uma vida tão superficial com Deus, a gente às vezes nem tem tempo para falar com intimidade com Deus. Rasga o seu coração diante de Deus, que nem Jó teve essa oportunidade de rasgar diante de Deus e falar assim: Deus, eu estou vivendo um momento difícil na minha vida, mas eu estou contigo. E é interessante de ver que Jó, em nenhum momento do livro de Jó, vira as costas para Deus. Em nenhum momento ele
ele se rebela contra Deus, ele amaldiçoa Deus. Ele sim está abrindo o coração dele diante de Deus. E ao abrir o coração dele diante de Deus, Deus cura profundamente o coração dele. Ao ponto que chega no final da vida dele. Ele olha para Deus e fala assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu fui transformado. E é interessante que no final de Jó, no final do livro de Jó, Deus ele relata ali naquele livro ali, né, naquelas histórias, de que tudo que Jó tinha no começo, ele teve dobrado no final. A vida que teoricamente era uma vida de abundância no começo, depois dessa mudança de mentalidade, de encontro real com Deus, se transformou numa abundância ainda maior na vida de Jó. Inclusive os filhos, Deus dá novos filhos para ele, né? Os bens material, a vida abundante. Então aquilo que era bom ficou cada vez melhor, ficou ainda melhor no final da história.